Senhor presidente, eu subo a essa tribuna com a indignação dos justos. Ottoni não para. E começo o meu pronunciamento lendo a fala do decano do Supremo Tribunal Federal, o ministro Celso de Mello. Abre aspas. É inconcebível que ainda haja resíduos de autoritarismo dentro do Estado brasileiro. Resíduos de autoritarismo. Ao ler essa frase do decano Celso de Mello, eu pensei, estaria o decano fazendo uma autocrítica à própria Suprema Corte? Ou estaria ele fazendo uma observação, um puxão de orelha ao seu colega ministro Alexandre de Moraes? Senhor presidente, vamos partir do princípio de que criticar um ministro da Suprema Corte é um ataque à instituição STF, como querem convencer a sociedade. Então, o que dizer da quebra do sigilo bancário de deputados por uma decisão monocrática do senhor Alexandre de Moraes, que nem permitiu a decisão do Pleno, já que a decisão atinge frontalmente outro poder, e toda esta violação por se imaginar que deputados bolsonaristas financiaram ataques ao STF. Quebra de sigilo bancário de deputados que nunca tiveram seus nomes envolvidos no esgoto da corrupção. Eu pergunto, para que serve a imunidade parlamentar? Agora, que ataque ao STF? Isso é um factoide. Dizer que bolsonaristas atacaram o prédio do STF com fogos de artifício, factoide, ilação, mentira. Fogos foram apontados para o céu e explodiram no céu. Até porque, se os fogos fossem apontados para o prédio do STF, que está em reforma, com panos à sua frente, haveria um grande incêndio naquele lugar. O que nós tivemos ali foram brasileiros indignados, que estavam sim protestando, não contra a instituição, mas contra alguns ministros que o povo brasileiro sente que não lhes representam. Senhor presidente, o senhor Alexandre de Moraes, de forma também monocrática, mandou prender uma ativista bolsonarista. Por quê? Porque correu em direção, junto com alguns colegas, em direção ao Congresso Nacional. Sara Winter não quebrou uma janela, Sara Winter não derrubou uma porta, não danificou um patrimônio público desta casa, mas foi presa, sem estar armada, sem ter sido uma ameaça para o Congresso Nacional. Buscas e apreensões, também por decisão monocrática, foram feitos na casa de youtubers bolsonaristas, de jornalistas ligados ao presidente Bolsonaro, como Alan dos Santos. O senhor Alexandre de Moraes está tornando crime a opinião nesse país, e esta casa, se nada fizer, estará abrindo um precedente terrível. O senhor Alexandre de Moraes abusa da autoridade, e abuso de autoridade foi votado nesta casa, é crime. Simplesmente abusa da autoridade para atacar deputados que lhe incomodam. Qualquer brasileiro tem o direito de criticar, até mesmo xingar um ministro do Supremo. Isso não poderá ser visto como um ataque à instituição, por único fato: nenhum ministro do STF é a própria instituição. Se xinga deputado, se xinga senadores, se xinga até o próprio presidente da República, e ninguém se arvora a dizer que estão xingando a instituição.
O senhor Alexandre de Moraes presta um desserviço à pátria brasileira. Agora, com a consciência dos justos, digo desta tribuna ao senhor Alexandre de Moraes: não investigue somente a minha conta, não, ministro. Investigue a minha vida. Eu desafio ao senhor: investigue a minha vida. Desafio o senhor, caso o senhor encontre alguma irregularidade, caso o senhor não encontre alguma irregularidade nas minhas contas bancárias pessoais, que não vai encontrar, eu desafio, senhor ministro Alexandre de Moraes, o senhor abrir as suas contas, e nós dois vamos apresentar as nossas contas bancárias à Polícia Federal. Senhor Alexandre de Moraes, a continuar nesse ritmo de abuso de autoridade, eu afirmo desta tribuna que nós veremos a sua queda de forma democrática e de forma republicana. Já pedi aos meus advogados que entrem com uma ação na Corte Interamericana. Vou até as últimas consequências para manter a minha honra. Infelizmente, alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, alguns, estão apequenando a Suprema Corte a interesses políticos. Eu caminho para o término, senhor presidente, perguntando: onde estavam alguns ministros da Suprema Corte, quando numa quarta-feira, dia 12 de fevereiro de 2014, quase 20 mil integrantes do MST tentaram invadir o STF? Eu pergunto, senhores deputados, alguma prisão? Não. Algum inquérito aberto? Não. A casa de algum líder do movimento teve busca e apreensão? Não. E aí o STF se transforma agora numa casa partidária contra deputados bolsonaristas. Eu encerro, senhor presidente, fazendo uma observação lamentável dessa tribuna. O que mais me incomoda, mesa diretora, é o silêncio do deputado Rodrigo Maia. É o silêncio do meu presidente. Gostando ou não de mim, ou eu gostando ou não dele, é o meu presidente, que se cala diante de uma afronta que esta casa sofreu. Mas o presidente Rodrigo Maia, se não se manifestar em proteção a esta casa, se apequenará, mostrando que se algum deputado é bolsonarista, ele não defenderá como presidente desta casa. Encerro, portanto, rogando a Deus que nos traga dias melhores, menos obscuros a esta nação, porque daquilo que acusam o presidente Bolsonaro de autoritarismo, é o que nós estamos vendo acontecer pelo braço de quem deveria nos proteger, alguns ministros do STF. Viva a Suprema Corte! Mas que nojo do senhor Alexandre de Moraes, que nojo!